Bem-vindos à nossa primeira edição do FDA Cast Comenta, a nova atração para os fãs e ouvintes do FDA Cast, que pelo menos a cada mês nós vamos trazer alguma dica de cinema, de HQ e, claro, colecionáveis, né? Que é o que a gente faz, que é o nosso principal aí, a nossa principal atração. Eu sou Alexandre Lopes e estou aqui com o Márcio Cabreira. E aí, galera? Que hoje vai falar sobre X-Men, é isso mesmo? Isso aí, cara. A Panini já está lançando há algum tempo essa coleção histórica Marvel, né? Que já temos aí o Homem-Aranha, a gente tem o Capitão América, e os X-Men já estão do terceiro para o quarto volume. Eu escolhi o volume 2 porque é a fase dos X-Men que eu mais gosto, é a formação da equipe dos X-Men que eu mais gosto, né? Onde a gente deixa de ter aquele grupo de adolescentes do Professor Xavier, que estão presos por uma situação numa ilha, na Ilha Krakoa. Então o Xavier vai à busca de novos mutantes, ele corre o mundo e faz uma super seleção, uma seleção mundial de mutantes, onde a gente vai ter aí alguns personagens bem carismáticos que depois se tornariam personagens importantíssimos dos X-Men, como o Wolverine, que é buscado no Canadá, o Colosso ainda na União Soviética, a Tempestade na África, e personagens que depois foram caindo quase em desuso, que vão indo e vindo dos X-Men, como o Banshee, o Pássaro Trovejante, que fica algumas edições e vem a morrer, e isso não é spoiler, né? Então, pra mim, é a equipe dos X-Men mais bacana que tem. São as primeiras histórias que eu li dos X-Men, já escritas pelo Chris Claremont e na época desenhadas pelo David Crockett. Então, é um álbum bem bacana, são edições a preços bem acessíveis que a Panini está fazendo, saindo daquela linha da capa dura, e vale bastante o investimento. Bom, eu já tenho, na verdade eu tenho a primeira caixinha, consegui montar a primeira caixinha, que isso aqui vai acabar virando uma caixinha. Para quem não sabe, o primeiro número sempre vem acompanhado de uma caixinha que você vai guardar os 4 números. Tem o fator colecionável aqui também. Isso aqui foi uma grande sacação na época do Stan Lee, e eu acho que o Claremont também, já que a criação dele dos anos 60 estava indo mal, né? E eles resolveram então optar por introduzir uma equipe multiétnica. Talvez para os novos leitores seja importante a gente destacar isso também. E essa HQ veio a culminar na melhor fase, que eu considero os X-Men, né? Que é a fase da Fênix Negra, que vem depois, né, se concluir com isso, que é com o John Byrne desenhando. Justamente, esse ciclo começa com o David Cockrum desenhando, e no final dessa edição já tem a primeira história dos X-Men, da parceria do Claremont com o John Byrne, que é onde inclusive o Wolverine usa um uniforme ridículo que depois não foi mais usado. Mas é onde vai começar a saga da Fênix Negra. A gente já vai estar aparecendo os Piratas Siderais, toda aquela questão das viagens dos X-Men ao espaço. A gente vai ter a Lilandra aparecendo, a Guarda Imperial de Shi'ar. Então é uma fase bem bacana, a arte do David Cockrum tá bem legal. A gente tem uma história no meio ali que é um interlúdio, ali lá pela página 110, no encadernado, que é acreditada a vários artistas e ela tá com uma qualidade bem ruim. Mas é a única coisa. Então a gente começa com o Cockrum, acaba com o John Byrne, e realmente é um encadernado que ele nos agracia assim, como com a das fases mais bacanas dos X-Men, onde a gente tem lutas deles contra outras equipes, uma luta bacana contra o Magneto, os personagens mostram as suas limitações. Por exemplo, foi ali que eu descobri que o Noturno não pode se teleportar para qualquer lugar, né? Ele tem que saber para onde vai se teleportar, para não acabar dentro de uma montanha ou dentro de uma outra pessoa, como ele mesmo cita. A gente tem o Wolverine ranzinza brigando com o Ciclope, sem tal overpower como é hoje em dia, né? Não é nem citada a questão do fator de cura dele ali. Então é realmente bem bacana, uma edição que vale o preço de capa. Eu diria que nessa época o Wolverine nem era a grande coisa que ele é hoje em dia, né? Esse produto. Não, justamente, esse Wolverine ele foi resgatado, na verdade, nessa história, né? Ele apareceu como quase um vilão, né, na história do Hulk, né? Uhum. Caçando o Hulk e o Wendigo. E depois ele é retomado. E essa fase aqui é interessante, Claremont. Que você sabe que o Pernizila é muito fã dessa HQ, né? Nesse momento aqui. Eu acho que também porque tem muita cor, né? Talvez até lembre um pouco Motuk. Lembra um pouco o Brinquedo de Criança. Um Brinquedo de Criança. Pois bem, Márcio Cabreira, tem mais alguma coisa que tu gostaria de destacar na HQ? Tem uma coisa bem interessante que eu acho legal, que é um painel clássico, uma folha clara inteira ali, desenhada
pelo David Cockrum, que é quando estão todos os X-Men reunidos na mansão Xavier, né? Eles receberam os uniformes novos, inclusive eles já estão usando bastante aquela questão de misturar os universos. O Xavier fala uma coisa que depois acho que até não é retomada, de que as roupas dos X-Men foram feitas pelo Reed Richards, então são todas de partículas instáveis, né, para poder se adaptar aos poderes deles. E também esse painel, que é muito bacana, desenhado pelo Cockrum, foi desenhado, se é possível, mais bacana ainda pelo Deodato agora esse ano, na saga original Sim. Então ele fez uma releitura muito bacana, vocês estão vendo aí na tela agora, a comparação das duas, e ficou muito legal. Outra coisa a se comentar é que o Chris Claremont está no Brasil, né? Ele está num evento aqui, deve ficar por alguns dias, e quem puder conferir ele de pertinho aí, pois é uma pedida. Grande nome das HQs aí, né, cara? Eu pelo menos diria que ele é um dos pais do X-Men, né? Acho que foi com certeza. Os caras que desenvolveu muitas ideias aí que a gente hoje vê nos filmes. O Claremont pegou os X-Men nos anos 70, né, cara, e foi parar só nos anos 90, assim, entre indas e vindas, né? Ele parou só quando quis nos anos 90. Pois é, depois daquele boom com o Jim Lee já, né? Falando em anos 90, a gente já tá entrando numa outra seara aí, que acho que de repente pode ser que mais tarde a gente volte a comentar sobre X-Men e traga de volta esse momento. Esse momento foi um fenômeno, né? Bom, de HQs a gente vai falar agora de colecionáveis e falar de duas notícias aí que praticamente sacudiram o mundo dos colecionáveis. Uma delas aconteceu no início desse mês, que o sempre matreiro Todd McFarlane apresentou aí, divulgou que vai lançar dioramas da série, baseadas na série, né, The Walking Dead. Bom, o cara não dá ponto sem nó, ele sempre revoluciona, já revolucionou o mercado aí nos anos 2000, e essa série de dioramas consiste em você montar a diorama, porque ela não vem pronta, você tem o fator Lego de diversão, que você vai montar a cena. São 297 pecinhas, por exemplo, só para a diorama do governador, que provavelmente vai ter LEDs ali naqueles aquários, né? naquela cena muito cândida, de cabecinhas de zumbi flutuando no fundo, né? E você pode ver as imagens aí, tem uma shopper que eu acho que agradou o Márcio Cabreira aqui, né, Márcio? Eu já tenho a versão da shopper do Daryl Dixon, né, mas em escala maior. A gente vai ter agora a versão essa menor do diorama, que é um diorama mesmo, né, com zumbis na volta e tal, e o Daryl, que pra mim é o personagem mais bacana da série, acho que pra muita gente também, na moto ali, então eu acho que pra mim foi o destaque dessa série. É o Bad Boy, que nem o Wolverine é pros X-Men. Mas a outra notícia que eu consideraria até mais retumbante que essa do nosso amigo Todd foi a de que a Mesco vai lançar figuras em 6 polegadas, 6 polegadas eu falei, até me confundi na hora de ler, 6 polegadas, com roupas de tecido, mais Cabreira. Nós vamos ter aí, por exemplo, um Batman Cavaleiro das Trevas, e é o Batman Cavaleiro das Trevas da HQ do Frank Miller, que traz acessórios, traz base, enfim. A figura em 6 polegadas, ela é bem esculpida, padrão Mesco, que a Mesco nunca erra, pode errar talvez em escultura, tal, mas a figura, pelo que a gente vê, é do caralho. Eles mesclaram bem aonde tem tecido, onde não tem. A capa é de pano, né? Na capa é de pano. Mas a escultura do rosto, a escultura do traço do Frank Miller, né? Ficou bacana, o Batman parrudo. Bem puxado também para esse da animação que fizeram do Cavaleiro das Trevas agora, que tá tal e qual a revista. Então vai ser difícil resistir essa aí, cara. Pois é, e a Mesco revelou essa notícia com a informação ainda de que vai lançar mais personagens do universo DC, vai vir aí um Judge Dredd também, e os monstros da Universal, que são lançados também pela Diamond Select, mas a gente espera aí ver grandes figuras, cara, e eu tô ansioso para ter isso em mãos, logo logo. Eu diria até que essa notícia vem muito a coincidir com o fato de que as figuras, que a indústria está mudando os olhares para as figuras de menor escala, que hoje a gente tem aí a Hot Toys, Interbay, e que produzem figuras de luxo, né? Claro que o preço é elevado, mas eu acho que a indústria está com olhares diferentes para as figuras menores, está
talvez ela traga mais qualidade e inove, né, também com essa escala aí que hoje em dia a gente tem Marvel Legends, enfim, tem outras linhas aí que são bem legais. Vale a conferir, eu acho que espero ver isso em breve. Eu acho também que estão se esgotando as franquias nessas escalas maiores também, né? Então a gente tem. Agora a gente teve o De Volta ao Futuro que vai começar a sair, mas eles estão voltando para os quadrinhos e estão reduzindo a escala de novo, o que é excelente, né? O que a Hasbro parece estar dando mais atenção há algum tempo aos Legends, que eles começaram muito mal. A gente já tem aquele padrão excelente da Hasbro, das figuras menores, do tamanho dos Joes. Então a gente espera que pra mim, que não coleciono figura grande, por exemplo, seria o ideal que eles começassem a realmente investir, porque a gente tem figuras fantásticas da Mesco de 7 polegadas, vídeo o Hellboy, né? Então... A galera que coleciona essa escala a escala das 6 polegadas, né, que a gente poderia considerar como 1x12, ficou bastante feliz com a notícia, tá? A gente espera mais informações aí da Mesco nos próximos dias. É isso aí. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição do FDAcast Comenta. E, Márcio Cabreira, como é que os nossos seguidores, ouvintes, fãs do FDAcast podem fazer para se manter atualizados? Então, para nos acompanhar, principalmente o nosso site, fdacast.com.br, no Facebook, facebook.com/fdacast. A gente também tem o Twitter, vocês podem assinar o feed no site e ficar por dentro. Não esqueça de curtir a página no Facebook e botar a opção de seguir as publicações lá para vocês receberem sempre em dia. Todo dia tem notícias de figuras, de quadrinhos, de cinema, para você ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo pop e no mundo nerd. É isso aí. Também não esqueça de dar aquele curtir lá no YouTube, assinar o canal, que a gente pretende estar disponibilizando mais material para vocês, né? Colecionismo levado a sério, colecionismo falado aqui com propriedade. Um abraço a todos, continuem nos acompanhando. É isso aí. Até mais.